aí, dá uma olhada nesses dois gráficos, posição de venda dos controladores e também a taxa média anualizada em Raizen que continua alto. A gente até pode ver um comparativo com a última semana, que nós passamos aqui atualizações, estava 14% e agora a taxa está 13,0 ou 12,97 e aí representa grandes oportunidades para aqueles que desejam alugar as suas ações, mesmo, claro, colaborando com a queda do mercado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. É claro que as ações estão num zigue-zague nos últimos 5 dias, pelo menos aqui 0,5% de volatilidade, e nos últimos 12 meses é uma queda absurda, pessoal. Estamos falando em quase 50% de queda, seu capital reduzido em 50%. Será que há perspectivas boas aí para a Raizen? Vocês estão aproveitando essas quedas e melhorando o seu preço médio e também, aumentando a quantidade de ações? O que a gente pode observar são cenários até que mistos, alguns positivos, outros nem tanto, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, se você é novo aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever e também deixar aquele like que ajuda bastante aqui a gente. Vamos começar falando aqui sobre a posição de vendidos. Então, nesses últimos tempos, a gente vê que não há posições compradas dos controladores, que a gente chama aí de insiders. Então, há um hiato tanto no primeiro semestre de 2024, quanto também aqui no finalzinho para 2025. E no meio aqui, que a gente, talvez um segundo semestre de 2024, fizeram vendas dos ativos da Raizen. Isso daqui é posição de controlador. O que me espanta é a queda do preço e os controladores não comprarem mais ações aqui. Isso me preocupa um pouco, Até tem algumas questões de estatutos, debentures, falando de programa de recompra e tal. Mas posição de insiders pode ficar alheio mesmo às posições de debenture. Não estamos nem falando de questão de recompra, cancelamento de ações, não. A gente está falando mesmo nos próprios controladores da empresa aí encher os carrinhos, Então, a gente não está vendo isso, nem do corpo técnico, nem do corpo de diretoria, nem dos conselheiros, nada, só venda mesmo. Outra coisa que a gente observa, uma pequena queda na questão das taxas anualizadas, tá? Então, essa taxa aqui é para aqueles que alugam as suas ações, a gente está falando em 13% ao ano, o que é bastante. É claro que daqui, talvez você tire pelo menos uns 50% aí, que vai ficar com corretora, imposto de renda, B3, entre outras coisas, mas se você somar aqui pelo menos uns 7% mais um 7, do dividend on cost, hoje estamos falando em quase 14 a 15% de yield, A gente pode observar. Está caindo, mas ainda é alto. Fala para mim, quanto que a sua corretora aí, no seu home broker está te oferecendo para você deixar as suas ações alugadas. Lembrando que na última semana estava em 14,19, tá? O que a gente observa é que de fato o seu dividend on cost, por causa da queda dos ativos, está batendo 7,5%. É claro que nos preços áureos lá da própria Raizen, quando a cotação estava por volta de 3,50, lembrando que ela fez IPO por volta de R$ 6, então é mais queda ainda, esse dividendo ficava aí por volta de 5%, o que era até que relativamente baixo para o papel. Agora, com mais queda, uma ação na base de R$ 2, um preço bem baixo aqui, estamos falando num dividendo de 7,52. Então, lembrando que ele é sempre relativo aqui ao preço, tomem cuidado. Tá? Outra coisa também importante que a gente pode falar, BNDES aqui vem investindo, na verdade emprestando capital para a planta nova de etanol de segunda geração da Raizen. A gente sabe como que o etanol de segunda geração é importantíssimo para a empresa, é grande aposta, especialmente na geração de receita. Por isso que muitos falam que a Raizen é uma empresa para 2030, Ou seja, está investindo bastante agora, se alavancando, tendo bastante dívida, mas quando isso daqui sair, vai ser bastante receita aí, E também compartilhamento do lucro.
Alguns bancos estão vendo esta queda no lucro de Raizen, reduzindo o preço-alvo, enquanto que outros gigantes, como por exemplo o próprio Banco Central da Noruega, vem fazendo bons aportes, pegando as quedas e comprando cada vez mais. Lembrando que o Banco da Noruega é um banco aqui que investe no mundo inteiro e está sempre atento. Tem grandes analistas com muito conhecimento de mercado e eles com certeza não estão fazendo nada aí no escuro, né? Eles devem saber muito bem os planos, né? E por isso estão aumentando a sua participação. Entre outras coisas, o próprio BTG também vê que algumas medidas estão sendo interessantes, especialmente venda de projetos de usinas de geração solar distribuída. A gente sabe como que isso é importante, especialmente para a questão de matriz energética. Lembrando que a Raizen tem sim a divisão energética. Então, quando você observa aqui um pouco da divisão acionária dela, né, a estrutura dela de capital, ela nada mais é do que uma junção, né, uma joint venture entre a Shell e a Cosan. Então, esta junção, você tem a Raizen Combustível, claro, parte de distribuição, Brasil, Argentina, entre outras coisas, e também a Raizen Energia, especialmente aqui etanol, açúcar, parte de trade e energias renováveis, fotovoltaicos, entre outras coisas. Então, é uma empresa muito bem capilarizada, padrão de excelência A entre algumas empresas de avaliação de crédito e padrão B também escala global. Isso é bem interessante como ela é vista. Pergunta: qual que é o preço-alvo? Eu invisto ou não? Quais são as minhas perspectivas para a Raizen? Bom, vamos falar do panorama de mercado. É uma ação muito bem vista pelos analistas, então temos aqui 13 opiniões, sendo 11 compra, né? E 2 manutenções. Preço aqui mediana de 4,57. Então a gente ainda continua naquela ordem, né, de escala que um preço potencial para os próximos 12 meses, um aumento de 126%. Pois é. Alguns estão falando que pode chegar a R$ 6,00 e outros a R$ 2,90. Em todos os cenários, alta, tá? Porque o papel hoje está 2,2, 2,90 também representa um grande padrão de alta aí, ok? E você, o que você acha? Se encaixa nesse preço médio? Está aí próximo, né, de algum deles? Entende que ela é uma empresa que pode subir? Deixa aí o seu comentário. A minha opinião é que, por enquanto, eu não invisto em Raizen. Ela não me mostrou, pelo menos até agora, uma estrutura de investimento interessante que me atraia, sobretudo, o repasse dos lucros para os acionistas. Então, o dividendo dela, esse número 7, vem muito por conta da queda do preço dos ativos. É uma empresa que está bem alavancada e a questão aí da diretoria, alguns rumos que ela vem tomando, também não me agrada muito. Então, por hora, apesar de eu achar que é uma das maiores empresas da bolsa, por hora eu não invisto, está fora do meu radar. Respeito a opinião de cada um. Se vocês quiserem compartilhar da tese de vocês, estamos aí para isso. Mas por hora eu não invisto em Raizen. E mostrando para vocês a minha carteira de investimento, eu tenho ela aqui. Se você acompanha, já subiu cerca de $312. Eu estou falando em lucros, né? Então estamos passando aí quase R$ 1.800 de lucro, né? E investindo em alguns ativos no exterior que me renderam bastante lucros, mais ativos BR. Eu estou posicionado aqui em Bradespar, estou de olho aí na questão do minério de ferro, só hoje subindo 2,34. Banco do Brasil também teve uma leve queda, não consegui aproveitar preços aqui mais baixos. Se voltar para patamar de 24, quero aumentar minha posição. E também estou exposto aqui em Vale. Pois é, só que aqui eu estou comprando Vale no mercado americano, né? Estou comprando lá na Bolsa de Nova York. Por quê? Quero ficar exposto à alta do ativo, entendo que ele está baixo, né? Está numa cotação baixa, e também exposto à flutuação do dólar, né? E se você estiver se perguntando que corretora eu utilizo para poder investir em mais de 2.000 ativos, tanto BR quanto exterior, é a Quantifury. Comissões e taxas zero, o preço spot aqui de tela não tem spread, né? Preço real, sem tirar os nossos centavos. E se vocês quiserem conhecer, vou deixar aí o link na descrição e nos comentários. E se você utilizar o meu código, você ganha aí recompensas em ações do Banco do Brasil direto na sua carteira, né? Negociando pelo menos $50 aí na conta trade, tá bom? Meu racional de investimento é o nosso painel inteligente de ações, mas antes vamos dar uma passada aqui na quantidade de ações alugadas da Raizen, né? Pegar aqui de novo a raiz 4, né? A Raizen. Lembrando que as ações aqui são simplesmente preferenciais, eles não abrem mão do controle da empresa, não tem ações ON ordinárias, é só PN. E lembrando que
quase total das suas ações ficam travadas na mão de controladores. Só tem free flow 11% aí aproximadamente das ações. Ela tem 10 bilhões de papéis em ações e só cerca de 1 bi negociável aí, tá bom? Um ponto interessante que a gente vai observar, a quantidade de ações alugadas. Vou pegar aqui aluguel posição, vou dar uma olhada aqui e vejo que está subindo. Olha lá, ó. Não é nenhuma bandeira amarela, por enquanto é um patamar bem baixo, né, de quantidade total de ações alugadas. 1 a 2% não geram grandes movimentações, mas a gente tem que tomar cuidado com a tendência, né? Se essa tendência continuar de alta, né, começar a aumentar a quantidade de ações alugadas é um fator preocupante, né? Gera mais pressão de venda. As pessoas acham aí que R$ 2 não é o piso, né? Podem alugar estas ações, né, enquanto servem de venda descoberto para devolver num preço menor, né? Então mais pressão de venda no papel. Cuidado, vamos observar. E a remuneração está sendo alta. Então, olha lá, se você tem ações aí da Raizen, se você observar aqui quanto que está sendo a remuneração média, né, olha lá, já chegou a pagar quase 30%. Hoje está em 13%, né? Então, se você alugar aí as suas ações, veja aí, você vai receber por volta aí de 13%, a depender da corretora, tá bom? Tomem cuidado que quando você aluga, você está contribuindo para a queda, tá? Então, essas ações serão utilizadas como instrumento de venda a descoberto. Meu racional de investimento, sempre mostro para vocês, é o nosso painel inteligente, que inclusive está em preço promocional. Veja aí o link na descrição e nos comentários, painel inteligente de ações. Veja como que é importante esse painel para você se livrar, né, de prejuízos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a Raizen, vamos ver se ela está boa para investir, segundo a análise fundamentalista, né? Então, vou pegar aqui, ó, Raiz 4, vou dar um Enter, olha lá, ó. O painel mostra para nós, não compre, ela está cara. Por que está cara? PL e preço sobre valor patrimonial alto, retorno baixo, está cara para Greenblatt e para Graham, preço justo 1,82, tem que cair mais. Potencial de queda 10%. Ok? Então tomem cuidado. Veja como é importante você ter uma ferramenta dessa, né, de análise bem simples, como é o nosso painel, que vai te ajudar aí a tomar boas decisões. Outra coisa também, olha, só com 2 cliques eu consegui encontrar ações boas e baratas. Olha lá, ó. Clico em baratas no filtro de Graham e clico em baratas no filtro aqui de Joe Greenblatt e eu tenho acesso aqui, né, a diversas ações boas e baratas e com bom potencial de alta. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, olha, eu tenho aqui ações com 300% de potencial de alta, pagando, olha, vamos dar uma olhada aqui, 5% de dividendos. Posso até melhorar o filtro. Olha lá, colocar 50 mil de liquidez nos últimos 2 meses e acima de, sei lá, 5% de dividendos. Olha só, eu tenho ações com potencial de 239%, paga 9% de dividendos. Olha essa daqui, olha, 236% de alta de potencial, paga 22% de dividendos. Pois é, então tem inúmeras outras ações aqui com potencial de alta, mais generosos dividendos. Então vou deixar aí para vocês o link desse painel na descrição e nos comentários. E se você gostou do conteúdo, por favor, não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal para acompanhar aí as atualizações. Agradeço a sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.